Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo em mais um vídeo no nosso projeto de educação jurídica. No vídeo de hoje, vamos tirar a seguinte dúvida muito comum entre os empresários. Eu devo dividir a minha empresa em caso de divórcio do casamento ou da dissolução da união estável? Se eu já tinha minha empresa antes do relacionamento, será que eu devo dividir as minhas cotas ou ações quando da separação? Como fica essa situação se a minha empresa cresceu, se valorizou durante o relacionamento? Vamos juntos então descobrir o que a legislação diz sobre esse assunto. Aqui no canal, eu, Matheus, te ensino a proteger o seu patrimônio, a sua empresa e, é claro, a sua família. Vamos juntos! Bom, essa é uma questão que envolve primeiramente o direito de família e depois o direito societário. Em primeiro lugar, nós devemos nos perguntar quais são os direitos patrimoniais do cônjuge ou do companheiro dentro dessa relação afetiva. A resposta, primeiramente, será dada pelo direito de família, que tem regras próprias e devem ser então analisadas primeiramente. Tudo dependerá do regime patrimonial escolhido pelo casal na hora de firmar o casamento ou a união estável. Será necessário então identificar o tipo de relacionamento patrimonial que foi escolhido, que normalmente segue aqueles regimes pré-definidos na nossa legislação, que são, primeiro, a comunhão total de bens, segundo, a comunhão parcial de bens, terceiro, a separação voluntária de bens, quarto, a separação obrigatória de bens e quinto, a comunhão final dos aquestos. Após então essa análise, você deverá verificar a data de início do relacionamento do casal e qual foi a data da aquisição das cotas ou ações pelo empresário. Ou seja, quando foi fundada a empresa, se a empresa for nova, ou quando foi adquirida as cotas pelo sócio, se eventualmente a empresa já existia antes da sua aquisição. Também será importante verificar se essa aquisição das cotas ou das ações se deu de forma gratuita, por doação, por exemplo, ou mediante compra, ou seja, de forma onerosa, com desembolso de dinheiro. Essa então deve ser a sua primeira análise para entender melhor quais são os direitos e as obrigações em caso de divórcio no casamento ou em caso de dissolução na união estável. Tudo bem? Então já deixa o seu joinha aqui no vídeo se você já gostou das nossas orientações. Bom, mas além disso, eu gostaria de trazer uma situação que é comum, é recorrente e que nós recebemos direto no nosso escritório. A situação é a seguinte: o empresário montou a empresa ou adquiriu a empresa com desembolso de dinheiro, mas foi antes do casamento. Essa empresa depois, durante o casamento ou união estável, ela se valorizou ao longo dos anos. E na separação, como fica então essa divisão desse acréscimo patrimonial entre o casal? Bom, aí para responder essa pergunta, nós vamos ter que recorrer ao direito societário. Segundo a nossa legislação e também os nossos tribunais, será necessário analisarmos três possibilidades distintas dentro desse relacionamento. Primeira situação, as cotas ou ações adquiridas antes do relacionamento continuam então exatamente no mesmo valor do capital social inicial. Ao longo do relacionamento, o que existiu foi apenas uma valorização, uma expectativa de valorização de mercado dessas cotas ou ações sem novos aportes do sócio. Neste caso, as cotas ou ações devem ser consideradas como um bem individual, incomunicável, porque foram adquiridas antes do relacionamento. E por isso, na partilha de bens, deverão ficar com seu proprietário inicial, já que não teve esforço comum do casal nessa situação. Mas tem uma segunda hipótese, que são as cotas e ações que são adquiridas antes do casamento, mas aumentaram de valor com o aumento do capital social, mediante o quê? A capitalização das reservas feitas pela própria empresa. É a empresa que utiliza os próprios resultados da atividade empresarial sem a distribuição de lucros ou de novos aportes aos sócios, pessoas físicas.
Neste caso, as cotas ou ações devem ser consideradas também como um bem individual e incomunicável, porque foram adquiridas o quê? Antes do casamento ou do relacionamento da união estável. E por isso, na partilha, devem ficar com o quê? Com seu proprietário inicial, já que também não existiu qualquer esforço comum do casal nessa situação. O que aconteceu foi que o aumento do valor do capital, das cotas ou das ações, se deu pela capitalização de reservas, que é um fenômeno interno da empresa de natureza contábil e societária, sem a participação e o esforço do casal. Mas, por último, tem uma terceira situação, é a última hipótese, na qual as cotas e ações foram adquiridas antes do relacionamento, mas aumentaram de valor com o aumento do capital social ou aumento da quantidade de cotas ou do valor de cada cota individual durante o relacionamento. E neste caso, o sócio desembolsou dinheiro próprio. De forma onerosa, ele adquiriu ou uma maior quantidade de cotas e ações da empresa, ou ele manteve até a mesma quantidade, mas aumentou o valor individual dessas próprias cotas e ações ao longo do relacionamento. De qualquer forma, nessas duas hipóteses, houve o quê? O aumento do capital social da empresa mediante o esforço pessoal do sócio, e foi durante o relacionamento. Por isso, nessa situação específica, a valorização dessas cotas ou ações ocorridas durante o relacionamento deve sim ser considerado um bem comum e comunicável do casal, porque foi oferida durante o relacionamento de maneira onerosa. Na partilha de bens, o casal deve, então, levar em consideração essa parte da valorização das cotas ou ações do sócio, porque esse aumento do patrimônio se deu o quê? De maneira presumida por esforço comum do casal ao longo dos anos. E sendo assim, a melhor forma de resolver essa situação na partilha do casal é sentar, negociar e conversar amigavelmente na separação do casamento ou na união estável, como que vai ser composto então essa partilha. Inclusive, eu já disse, passei orientações para você em outro vídeo aqui no canal. O vídeo se chama "O sócio vai se divorciar, e agora?". Basta clicar aqui na aba reservada aos vídeos do canal e aproveitar para você rever ou assistir primeiramente e aumentar os seus conhecimentos, o que você deve fazer nestes casos para negociar e partilhar as cotas ou ações de uma empresa. Tudo bem? Gostou das nossas orientações? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu joinha, porque isso ajuda o nosso canal de educação jurídica a chegar mais longe, a levar informações para mais pessoas. Tá certo? Eu desde já agradeço, meu muito obrigado, e lembre-se, eu, Matheus, não vou descansar enquanto você não ficar bem informado. Até os próximos vídeos. Um abraço.